E eu sempre falo isso, que toda vez que eu subo aqui em cima é com muito tremor e temor, porque é uma grande responsabilidade trazer a palavra do Senhor, né? Não é algo que a gente deva fazer de qualquer jeito. Então, obrigado pela oportunidade, amém? E eu estou acompanhado com os meus irmãos, né? Estavam aí. Estou acompanhado também da minha esposa, a pastora Dorelia. E estou acompanhado também da minha sogra. Você pode dar uma aplauso pela vida da minha sogra? Ela que veio me prestigiar quando ela soube que eu viria para cá, ela fez questão de vir. E obrigado pela presença da senhora, tá? Elas que são minhas intercessoras, essas duas aí. Amém? Irmãos, abra por favor as suas Bíblias em Atos capítulo 2. Iremos ler os versículos do versículo 44 ao versículo 47. Atos capítulo 2, do versículo 44 ao versículo 47. Amém? Amém. E eu quero falar com os irmãos a respeito justamente da visão da nossa igreja, né? Beraca é uma visão, né? De amor, unidade e liberdade. Inclusive, é o tema, né, da palavra profética desse ano, né? Tempo de amor, unidade e liberdade. E é a respeito disso que eu queria falar com os irmãos nesta noite. Sobre amor, unidade e liberdade. Amém? Amém, senhor Aleluia? Olha o que o texto diz. Versículo 44. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Amor, unidade e liberdade. E estudando, meditando nesse texto, e não tem jeito, né, pastor? A palavra tem que falar com a gente primeiro, né? Antes da gente transmitir, a palavra tem que falar com a gente primeiro. E essa palavra falou muito comigo. E quando eu comecei a ler, e os versículos 44 e 45 dizem que todos os que criam tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, os seus bens, né? Dividiam o produto com todos para que nenhum dos que ali estavam tivesse nenhum tipo de necessidade. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, né? Esse ato deles foi um ato de amor. Amém. Porque um dos vários significados da palavra amor, e eu escolhi, seria o seguinte: sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra, através do zelo, da preocupação e daquele sentimento de proteção. E não é assim quando nós amamos alguém? A gente tem zelo com a pessoa, a gente tem cuidado, a gente quer proteger, a gente quer guardar, não é isso? Então, quando eu li esses versículos onde o texto fala que todos os que criam tinham tudo em comum, todos os que criam vendiam as suas propriedades, os seus bens, e dividiam, partilhavam entre todos, para que nenhum daqueles que ali estavam tivesse nenhum tipo de necessidade. E isso é amor, sabe? Sentimento afetivo que nos faz querer o bem da outra pessoa. E a gente demonstra isso através do zelo, da preocupação e do cuidado.
Amém? E como eu falei, a palavra fala da gente antes, não tem jeito, né? E a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: o amor, ele tem uma necessidade. O amor, ele tem uma necessidade. E essa necessidade se chama demonstração. Ele precisa ser demonstrado. E a gente faz isso através de atitude, em ato prático, não é com palavras. E eu vivi isso, né, nesse domingo de Páscoa. Eu fui chamado a atenção, fui repreendido, pastor, porque a gente acaba se preocupando em comprar chocolate para as crianças, para os sobrinhos, para os filhos, para o neto. A gente se preocupa em comprar chocolate para todo mundo. E eu não me preocupei em comprar o chocolate da minha esposa. Olha, então eu fui chamado a atenção, eu comprei chocolate para a família toda, mas ciente que da mesma forma que a gente dá, a gente recebe, né? Então eu não me preocupei com isso. Eu comprei chocolate para todo mundo e quando chegou no final da tarde ela falou: cadê o meu? Eu falei: mas tem chocolate pra caramba aí, cara. E ela falou: mas cadê o meu? Você não comprou o meu? Então eu vivi na prática a palavra de que o amor, ele precisa ser demonstrado, sabe? Eu me esqueci, passou despercebido. Eu me preocupei com as crianças e acabei esquecendo da pessoa que é mais importante na minha vida, que é a minha esposa. Então o amor, ele tem essa necessidade, ele precisa ser demonstrado. E a gente faz isso de maneira prática, sabe? É com ação, é com gesto, não é com palavras. E tendo dito isso, o texto que nós lemos diz que aqueles que tinham posses, tinham propriedades, eles se preocuparam com aqueles que não tinham, os menos abastados. E eles demonstraram o seu amor um para com o outro através daquele gesto, vendendo seus bens e dividindo o produto com aqueles que não tinham, fazendo então com que todos ali tivessem suas necessidades atendidas, necessidades sanadas. Então não tem como eu e você falarmos que amamos o nosso irmão, vendo o nosso irmão em dificuldade, não fazermos nada, ficarmos de braços cruzados. Entende? O João vai falar o seguinte, né? João, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, ele vai falar o seguinte: se alguém possui recursos materiais e vê o seu irmão passando necessidade e não se compadece dele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só de boca e palavra, mas em atitude e em verdade. Amém? Não amemos só de palavras, mas em atitude e em verdade. O Tiago vai falar o seguinte, o apóstolo Tiago vai falar o seguinte, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha, se um irmão ou uma irmã estiver passando necessidade de roupa ou privação de alimento, e alguém dentre vós disser-lhe: vai em paz, aqueça-se e coma até se fartar, e não lhe der nada para o corpo, de que lhe adianta isso? Você entende? A pessoa, ela vence a vergonha, ela vence a limitação dela, o constrangimento de poder se abrir com você e contar para você que ele está passando por um momento difícil, uma dificuldade. Ele tem essa capacidade, a gente sabe o quanto é difícil a gente se abrir, contar para alguém que estamos passando por um momento difícil. A pessoa consegue vencer essa limitação dela e ela te conta que está passando por uma necessidade, que está em falta alguma coisa na casa dela, e você diz apenas para ela: vai em paz, coma até fartar-se e aqueça-se. Mas se você não fizer nada, se você não entregar nada a ela para o corpo, está falando do alimento, está falando da roupa, de que lhe adianta isso? O próprio apóstolo Tiago vai falar a respeito do que a fé sem obras, ela é morta. Então que a gente tenha esse entendimento, que demonstrar amor é na prática, sabe? É em ato real e concreto. Eu gosto muito de Provérbios, e Salomão vai falar o seguinte, Provérbios 3, versículos 27 e 28. Sempre que possível, não deixe de cooperar com aquele que necessita de ajuda.
sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda, sabe? Não diga ao teu irmão, vai e volta amanhã e eu te darei algo, se tu tens contigo hoje e pode o ajudá-lo. Então, sempre que possível, ajuda aquele que necessita. Não deixe de cooperar. E essa questão ela deve ser tão importante para nós. A gente deve ter esse entendimento da prática que Paulo vai falar em Filipenses 2,4. Não se preocupe apenas com os seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses dos outros. Então a gente deve ter essa preocupação. A gente não deve, sabe, aí fora se fala farinha pouca, meu peão primeiro, não é isso? Mas com a gente não, com a gente deve ser diferente. Farinha pouca, mas eu tenho condições de dividir com aquele que precisa, com aquele que me procura, sabe? Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que demonstrar amor para com o meu irmão. É na prática, é em atos, não é só em palavras. Salomão vai nos fazer um alerta. Lá em Provérbios 24, verso 10, Salomão vai dizer o seguinte: olha, se te mostras vagaroso em ajudar o teu próximo, pouca força terá no dia da angústia. Em outras palavras, ele está falando: olha, se você se priva de ajudar o teu irmão, quando você necessitar de ajuda, pouca força você terá. Amém? Eu gosto de uma frase do pastor Jorge. Eu estou sempre ligado quando o pastor Jorge fala alguma coisa, eu sempre pego, né? E ele diz alguma coisa, né? Ele diz o seguinte: o pastor Jorge sempre fala isso lá conosco. Se Deus te permitiu ver uma necessidade do teu irmão, é porque Ele quer te usar para saná-la. Você consegue compreender? Se Deus te permitiu ver uma necessidade do teu irmão, é que Ele quer te usar para que essa necessidade seja sanada. Amém? E Tiago vai falar o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você está vendo a necessidade do teu irmão, você tem condições de ajudá-lo, essa é a forma que você vai demonstrar amor para com ele. É na prática. É em prática e em verdades. Amém. E a segunda coisa sobre o amor que eu quero compartilhar com vocês é que o amor é um mandamento. Amém? O amor é um mandamento. Em Mateus 22, a partir do verso 35, o texto vai falar que, eu estou parafraseando o texto, tá, irmãos? O texto vai falar que Jesus estava ensinando, os fariseus estavam o observando, né? E em determinado tempo, um deles se aproxima do mestre e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? E o texto vai trazer alguns adjetivos sobre essa pessoa. Vai falar que ele era juiz, que ele era mestre na lei, ele era alguém entendido. Então aquela pergunta não foi uma pergunta porque ele realmente queria saber, foi uma pergunta capciosa. Ele queria, né, fazer uma pegadinha com Jesus. E ele pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus vai falar para ele: olha, amar a Deus, né, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a sua inteligência. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. O próprio Jesus vai continuar em João no capítulo 15, onde o texto que fala: eu sou a videira verdadeira, por 2 vezes ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar: e este é o mandamento que lhes dou, que vos ameis uns aos outros. Então perceba que em todo tempo, você lendo o Evangelho, você vai ver Jesus falando acerca disso, de que é um mandamento. E se é um mandamento, não é algo que a gente possa negociar, é algo que a gente tem que cumprir. A gente deve amar o nosso irmão, amém? João, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha a importância. Uma segunda coisa sobre o amor ele testifica de que nós somos discípulos. O amor testifica de que somos discípulos. Em João, no capítulo 13, no verso 35, o próprio Jesus fala: e todos os reconhecerão, todos reconhecerão que sois meus discípulos, quando vos ameis uns aos outros. Então,
o amor, ele testifica de que somos discípulos. E se ele testifica de que somos discípulos, a gente deve praticar o que Paulo fala na sua carta aos Gálatas, Gálatas 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Sendo assim, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então o Paulo está nos falando, olha, faça o bem a todos, mas se por algum motivo você precisar, ter que escolher entre ajudar um irmão seu na fé e ajudar alguém lá fora que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você opte pelo seu irmão na fé. Mas ele inicia falando, façamos o bem a todos, indistintamente. Amém? E o amor, então o amor é isso, o amor precisa ser demonstrado, o amor, ele é um mandamento, e o amor testifica de que somos discípulos. E nesse texto que nós lemos em Atos, o texto também fala a respeito da unidade, A gente leu que no versículo 44, o texto fala, todos os que criam tinham tudo em comum. Todos os que criam tinham tudo em comum. Lá no versículo 46, o texto vai falar que eles diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração. Unidade, eles tinham unidade. E a primeira coisa que eu quero destacar acerca de unidade, que a gente consegue compreender nesse texto, é que eles conservaram, eles fizeram algo que Paulo vai falar lá em Efésios, no capítulo 4, verso 3. Eles conservaram a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Sabe lá comigo, para não ficar só nas minhas palavras? Sabe lá, por favor. Efésios 4, versículo 3. Olha o que diz o texto. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? E aí eu faço uma pergunta, e como que a gente faz isso? Como que fazemos isso? Como que a gente pode conservar a unidade do Espírito? Conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz? O próprio texto aí em Efésios vai nos responder no verso 2, com humildade, com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. É assim que a gente mantém o vínculo da paz. É com humildade, é com mansidão, sabe? É com paciência e, mais importante, suportando uns aos outros. Amém. Porque o próprio Jesus vai falar, é muito fácil, eu amo o pastor Jorge, eu tenho afinidade com ele, é muito fácil amar determinado irmão, mas é preciso que a gente suporte também aquele irmão que a gente não tem tanta afinidade, sabe? Que a gente não tem tanta ligação, que a gente discorda dele em alguma coisa. A gente precisa ser humilde, a gente precisa ser manso, a gente precisa ter paciência, e a gente precisa suportar, irmão, suportar uns aos outros. Se eu passar a vir aqui todos os dias, vocês vão perceber em mim que eu tenho defeitos, eu tenho alguns defeitos que podem, fazer com que vocês não tenham tanta afinidade comigo, e vice-versa. Ao conviver com vocês, eu vou também, naquela coisa do dia a dia, perceber que vocês têm algum erro, alguma coisa que, poxa, para mim não é legal. Mas isso não pode ser impedimento para a gente. Isso não pode ser impedimento para que a gente venha a quebrar esse vínculo, sabe? Então a gente deve se suportar. A gente deve ter paciência um com o outro. A gente deve ter mansidão, sabe? Para que venhamos a conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por que eu devo fazer isso, irmão? A resposta está aí no versículo 6 de Efésios 4, porque, versículo 5, há um só Senhor e uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É por isso que a gente deve, é por causa disso que a gente deve manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque a gente serve ao mesmo Deus, sabe? Há um só Deus, um só batismo, uma só fé. É por isso que a gente deve manter, é por isso que a gente deve ser humilde um para com o outro. A gente deve ter paciência um para com o outro, sabe? Paciência, mansidão, humildade e se suportar, amém? E a segunda coisa que eu quero destacar sobre a unidade é que a unidade ela tem o poder de produzir conversão dos pecadores, amém? Lá em Atos, o nosso texto base, no versículo 47, Atos 2, versículo 47, o texto diz o seguinte: louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, aquela unidade ali que a igreja primitiva estava tendo, a igreja de Atos estava tendo, ela fazia com que os de fora ficassem maravilhados, tivessem eles em estima. E a partir daí, a partir dessa unidade, o Senhor, como a gente costuma orar, né? Quando a gente vai orar pelos parentes nossos que ainda não são crentes, né? Por alguém, a gente fala: Senhor, derrama sobre ele o teu Espírito Santo e convença do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? E foi isso que o próprio Deus estava fazendo nesse momento, através da unidade dos irmãos, sabe? Eles louvavam a Deus, eles eram estimados pelo povo, e o texto diz que o Senhor ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Então, a unidade ela tem o seu poder, ela tem esse poder. A unidade tem o poder de fazer com que o pecador ele se arrependa. A nossa unidade tem o poder de fazer com que ele venha se arrepender dos seus maus caminhos, venha entender que a vida na qual ele leva é uma vida de pecado que não agrada a Deus. É através da nossa unidade. É eles olhando para nós e vendo que somos diferentes, vendo que nós andamos na contramão do mundo, sabe? Os pecadores não podem ver Deus, pois vivem em trevas, mas eles podem nos ver. A maneira como eles nos enxergam cria uma base para que tenham convicção acerca de Deus. Se virem em nós amor e harmonia, terão a possibilidade de crer no Deus do amor. Amém? Quando eles olham para nós e veem em nós, na nossa unidade, que a gente tem amor um para com o outro, que nós andamos em harmonia, isso concede a eles a oportunidade deles crerem nesse Deus de amor a qual nós servimos. Amém? E a terceira coisa sobre unidade que eu queria compartilhar com os irmãos é a seguinte: a unidade ela tem o poder de fazer com que nada nos seja impossível realizar. A unidade, a nossa unidade, ela tem o poder de fazer com que nada nos seja impossível realizar. Amém? Lucas 1, verso 37, você conhece, vai dizer que nada é impossível para Deus. Amém? Marcos, no capítulo 9, versículo 23, vai dizer que nada é impossível àquele que crer. Mas tem uma terceira classe aí. Tem uma terceira classe que é... Para essa classe também nada é impossível deixar de ser feito, sabe? Nada impedirá com que eles realizem. E como exemplo disso, eu vou pedir aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo... Vamos ler o versículo, do versículo 1 ao versículo 6. Esse texto vai falar sobre a Torre de Babel. Gênesis 11, a partir do verso 1 até o verso 6, olha o que o texto diz: em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos
e cozemo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E disseram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos, e jamais seremos dispersos pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor, preste atenção agora no verso 6: eis que a humanidade se constituiu um só povo, falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. A unidade nos dá esse poder de que nada irá nos impedir de realizarmos o que quisermos. Amém? Eu falei domingo agora, aniversário do pastor Jorge, eu pedi uma oportunidade lá de falar algo rápido para ele, e eu disse algo que realmente me chama a atenção nele, que é a disposição dele, sabe? De quando é para a obra, ele está sempre com um sorriso no dente, sempre de bom humor, não tem tempo ruim quando é para a obra. E muitas das vezes eu falo assim: caramba, pastor, mais uma obra, pastor. Eu estou, meu Deus, mas ao mesmo tempo eu admiro, sabe? E eu peço a Deus para que eu também tenha esse sentimento no meu coração, essa mesma disposição. Porque o texto que nós lemos fala que todos falavam uma mesma língua, sabe? Eles tinham uma mesma linguagem. Então quer dizer, é a mesma língua, mesmo pensamento, mesmo proceder, mesmo caminhar. E o texto que nós lemos disse que, palavras do próprio Deus, esse é só o começo. Nada nos será impossível de realizar. Então, que a gente tenha esse espírito, que a gente tenha o mesmo pensamento, sabe? O mesmo modo de agir, o mesmo modo de pensar. É caminhar ali alinhado um com o outro, sabe? Caminhar alinhado com o nosso pastor, tendo convicção de que ele é a nossa cobertura, ele é o nosso líder, que Deus fala com ele. Quando ele propõe algo, não é no coração dele apenas, mas é porque ele recebeu uma palavra de Deus para transmitir para nós. E se estivermos em unidade, nada nos será impossível realizar. Amém? E a liberdade, irmãos. Liberdade, amor, unidade e liberdade. O texto fala que todos os que criam. Então, tanto a igreja de Atos como nós hoje, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Cristo, nós passamos a ser livres, nós passamos a ser libertos. Amém? Para o mundo aí fora, para aqueles que não têm o Senhor como, seu Senhor e seu Salvador, eles acreditam que liberdade é fazer o que quiserem, liberdade é poder se embriagar, liberdade é poder ter vícios, liberdade para eles é poder se relacionar com várias pessoas diferentes, uma pessoa por dia, e o que eles não entendem é que nenhuma dessas coisas os faz livre, mas sim escravos. Pedro fala o seguinte, na sua segunda carta, no versículo 2, capítulo 2, verso 19, ele fala: olha, o homem é escravo daquilo que o domina. Então eles têm um entendimento errado sobre liberdade. O que eles acham ser liberdade, na verdade, é algo que tem escravizado a vida deles. Se você tiver um parente, que não seja cristão e que tenha vícios, peça para ele largar o vício dele. Então, se você é livre, se você para a hora que você quiser, larga hoje a bebida, larga hoje o cigarro, e eu duvido que ele consiga. Eu duvido. Sabe por quê? Porque ele é dominado por aquilo. E Pedro nos falou que aquilo pelo que o homem é dominado, ele se torna escravo daquilo. Então, na verdade, eles são escravos daquilo que tem dominado a vida deles. O vício do alcoolismo, o vício do tabagismo, se relacionar com um e com o outro, isso é uma escravidão na vida deles. E nós, graças a Deus, tivemos a sabedoria de entregar a nossa vida para Cristo. E hoje,
Através do sacrifício de Cristo por nós, nós somos livres, amém? E a liberdade, tanto eles como tanto a igreja de Atos como nós hoje, né, ao estarmos em Cristo, essa liberdade, ela justamente nos tira da escravidão do pecado, amém? Ela nos tira da escravidão do pecado. E acredito que para quem não nasceu num lar evangélico, né, que se converteu como eu, que me converti já adulto, né, quando a gente se posiciona em Cristo, que a gente, né, não, agora eu sou cristão, minha vida é outra, eu vou mudar, não posso mais fazer as mesmas coisas, a gente sempre ouve uma gracinha, né, de algum amigo, de algum parente. Ué, agora você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, virou Bíblia, não é isso? A gente sempre passa por isso. E toda vez, hoje não, graças a Deus hoje não. Hoje os meus amigos me respeitam, me têm como exemplo. Quando estão com problemas, eles vêm me procurar, vêm pedir uma palavra. E eu tenho sempre uma palavra a liberar sobre a vida deles. Então hoje eles entenderam que eu me posicionei, que eu sou uma nova pessoa. Mas inicialmente, quando eu entreguei minha vida para Cristo, que um ou outro fazia uma piada, eu sempre me utilizava das palavras de Paulo. Paulo vai falar o seguinte, 1 Coríntios 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por elas. Então, o fato da gente se posicionar e já não fazer mais coisas que outrora fazíamos, não faz de nós Bíblia, não faz de nós bobos, apenas conscientes de que a gente não deve mais nos deixar ser dominado por elas. Paulo vai falar a mesma coisa, algo parecido lá no 1 Coríntios 10, verso 23. Ele vai falar algo parecido: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então hoje, né, eu sempre falo isso lá na igreja, se algo não te edifica, sabe, a gente deve fazer igual aqueles 3 macaquinhos que a gente vê no WhatsApp, na internet. Se não me edifica, eu não ouço. Se não me edifica, eu não vejo. E se não me edifica, eu não falo mais. Amém? A gente tem que ter essa consciência. Tudo nos é lícito, mas se algo for nos dominar, estou fora. Tudo nos é lícito, mas se não me edifica, eu também estou fora. Sabe por quê? Porque quando eu entreguei a minha vida para Cristo, Ele me libertou da escravidão do pecado. E Paulo vai falar em Gálatas, no capítulo 5, verso 1: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, mantenham-se firmes e não se sujeitem mais ao jugo da escravidão. Eu e você somos livres em Cristo. Então a gente não deve retroceder, a gente deve se manter firme, posicionado nele, porque Ele já nos libertou, sabe? A gente não deve mais voltar ao jugo da escravidão. Outra coisa que a liberdade nos proporciona, ela nos liberta da condenação. Amém? Quando entregamos a vida para Cristo, nós também somos libertos da condenação. Paulo vai falar que sobre nós, lá em Colossenses 2, verso 14, Jesus cancelou uma escrita de dívida que existia sobre nós, sabe? Que nos era contrária. Ele a pregou na cruz. Romanos 8, verso 1, Paulo vai falar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então, quando eu e você entregamos a vida para Cristo, nós fomos libertos da condenação, sabe? Paulo vai falar em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Cristo te livrou da condenação. Hoje você é livre, sabe? Em 2016, eu sofri um acidente muito grave em 2016. Fiquei à beira da morte.
Os médicos disseram para minha família que eu não sobreviveria, mas para a glória e honra do Senhor eu aqui estou. Estou de pé, estou lúcido, com saúde, sabe? E hoje, né? Hoje, todos os dias quando eu oro, eu agradeço a Deus por 2 motivos. Eu agradeço a Deus porque Ele me livrou da morte naquele acidente, né? Ele permitiu que eu aqui continuasse vivo, lúcido, com saúde. Mas eu agradeço principalmente porque Ele me livrou da condenação. Ele me deu a oportunidade de entregar a vida para Ele, sabe? Então hoje, é claro que ninguém quer morrer, né? A verdade é essa. Eu quero ver com 100 anos. Mas se for da vontade de Deus de me chamar agora, eu vou feliz porque hoje eu estou livre da condenação, sabe? Ele me deu a oportunidade de entregar a vida para Ele. Hoje a minha vida é dele, hoje eu estou em Cristo. Então eu fui liberto dos pecados, então eu fui liberto da condenação. E isso me traz uma grande alegria, uma grande felicidade. Aleluia! E uma outra coisa que a liberdade nos proporciona, e que nós vemos aqui no texto de Atos, né? O texto inicia falando: todos os que criam tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e seus bens, partilhavam com todos, para que nenhum deles tivesse nenhum tipo de necessidade. Amém? Então, a terceira coisa que a liberdade nos proporciona, ela nos liberta da avareza. Ela nos liberta da avareza. A avareza é o apego pelo dinheiro, sabe? Olha que interessante. Você já para pensar, né? Eles vendiam suas propriedades. Está falando de casa, está falando, sabe, dos seus bens. Eles vendiam para que nenhum dos irmãos, os menos abastados, tivessem necessidades. Olha, e não me entenda mal, tá? Não estou mandando ninguém vender nada, não é isso. Eu só estou trazendo aqui, né? Trazendo à luz algo que a liberdade nos proporciona. A liberdade, ela nos proporciona ser liberto da avareza. Amém? Paulo vai falar em Timóteo, né? Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 6, verso 10, sei que você conhece. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça louca, muitos se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. É isso que a avareza causa, sabe? O apego exagerado pelo dinheiro, é isso que causa, sabe? Faz com que nós venhamos a desviar da fé, faz com que nós venhamos a passar por muitos sofrimentos. O próprio Jesus vai falar em Mateus 6, verso 24: não podeis servir a 2 senhores, pois amará um e odiará o outro, será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esses irmãos aqui de Atos, eles estavam libertos da avareza. Eles venderam tudo, todos os seus bens, todas as suas propriedades, para que os seus irmãos menos abastados pudessem também ter com que se alimentar, ter com que se agasalhar, sabe? Não ter nenhum tipo de necessidade. Mateus 19, a partir do verso 16, vai falar acerca do jovem rico, você conhece? O texto diz que um jovem rico se aproximou de Jesus e pergunta para ele o que ele deveria fazer para adquirir a vida eterna. Jesus vai falar: aí, por que você me pergunta sobre o que é bom? Sabe? Cumpra os mandamentos. E ele vai perguntar quais? E Jesus vai relatando os mandamentos: não roubar, não matar, respeitar pai e mãe, não cometer adultério. E ele vai falar: mas eu já cumpro isso. Jesus vai falar para ele: que você cumpre? Jesus, tendo ciência de que da condição financeira desse jovem, vai falar: então faz o seguinte, se você quer ser perfeito, venda os seus bens, distribua aos pobres, depois venha e me siga. E o texto diz que aquele jovem rico, o semblante dele caiu, ele se afastou de Jesus, pois ele possuía muitos bens. Então, veja o que a avareza é capaz de fazer. Paulo fala que a avareza faz com que a gente se desvie da fé. O próprio Lucas, nesse mesmo capítulo 12, só que no versículo 15, ele vai falar: a vida do homem não
consiste nos bens que possui, sabe? Mateus, no versículo 8, verso 36, no capítulo 8, verso 36, vai te falar de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não vale a pena, sabe? Se eu e você tivermos de optar, né, em distribuirmos tudo aquilo que possuímos, mas para ter uma vida com Cristo, que essa seja, né, a nossa escolha, sabe? Que eu e você venhamos a ser libertos da avareza, amém? Um outro exemplo de alguém que era apegado ao dinheiro é o rico insensato. Em Lucas vai falar sobre o rico insensato, de que um homem ele teve uma grande colheita, e foi uma colheita tão grande que já não cabia, ele já não tinha onde mais armazenar. Então ele vai ter uma ideia, ele vai falar o seguinte: eu vou derrubar e vou fazer outros maiores, e assim poderei, né, guardar todos os meus mantimentos, tudo aquilo que eu colhi. E ele fala para si, ele fala para sua alma, divirta-se, coma e beba. Ele está ali se vangloriando dos bens que possuía. E Deus vai falar para ele: tolo, insensato, essa noite te pedirei a tua alma. E para quem vão ficar esses teus bens? Sabe? E o texto conclui dizendo: e assim acontece com aquele que entesoura só para si, mas não é rico para com Deus. Então que nós venhamos a ser libertos da avareza, venhamos a ser generosos para com a obra de Deus, assim como esses irmãos foram. Eles vendiam tudo que possuíam, dividiam, compartilhavam, sabe? Os irmãos lá na igreja já estão cansados de me ouvir falar acerca da generosidade. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com a generosidade, eu falo dos benefícios que a generosidade nos proporciona. Provérbios 11, no verso 26, diz que o generoso sempre prosperará. No capítulo 22, verso 9, o texto diz que o generoso será abençoado. No capítulo 28, verso 20, o texto diz que o homem leal será acumulado de bênçãos. Então, só nesses 3 versículos eu dei aqui para vocês, né, alguns dos benefícios de sermos generosos para com a obra do Senhor. Assim como os irmãos de Atos foram e nos deram esse exemplo. E eu quero concluir dizendo o seguinte, né? O Ministério Beraca é um lugar de amor, unidade e liberdade. E que eu e você sejamos ricos de boas obras, solidários e generosos. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te render graças. Obrigado pela tua palavra que foi aqui ministrada, Pai. Oh Deus, que todos os que aqui estão, Pai, possam ter recebido, Pai, aquilo que o Senhor quis falar ao coração de cada um deles, Deus. Que possamos entender que Beraca é um lar de amor, unidade e liberdade, Pai. Oh Deus, que tenhamos no nosso coração a alegria e a convicção de saber que em Cristo, que em Ti, nós somos libertos da condenação, Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh Deus, obrigado pela alegria da salvação, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua a ser conosco em todo o tempo, continua a falar conosco, ministra o nosso coração. Oh Deus, não retire de nós a Tua presença. É isso que eu te peço, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e glórias a Deus.